Capítulo 3. As reclamações e os relacionamentos. É desperdício de tempo ficar com raiva por causa da minha deficiência. É preciso seguir em frente. E considero que não me saí mal. As pessoas não terão tempo para você, se estiver sempre zangado ou reclamando. E Stephen Hawking. Ao entrar na etapa da incompetência consciente, você está perturbadoramente alerta, consciente da frequência de suas reclamações de incompetência. Quando nos lamentamos, podemos receber como benefícios atenção e simpatia. Também evitamos ter que fazer alguma coisa que consideramos difícil. Mas se queixar é como andar na corda bamba. Quem reclama de maneira crônica pode acabar sendo evitado, pois os outros sentem sua energia ser drenada por ele. Você provavelmente conhece pessoas assim. Por sua natureza propensa a reclamações, elas literalmente roubam sua energia, transformando-a em comiseração. Por outro lado, pessoas que passam por problemas sérios podem permanecer positivas e não assumir o papel de vítimas. Embora meu amigo Hal estivesse morrendo, nunca senti que ele drenava minha energia quando estávamos juntos. Ao contrário, eu era contaminado por seu otimismo e por sua boa disposição. Vozes. A primeira vez que ouvi falar em sua incrível iniciativa foi no The Today Show. Comecei a consultar meus colegas de trabalho para saber se teriam interesse em encarar o desafio. A maioria concordou e então encomendamos as pulseiras. Decidimos que, enquanto esperávamos por elas, nos esforçaríamos para não reclamar num determinado dia da semana. Escolhemos as segundas-feiras. São nossas segundas sem queixas. Pusemos avisos nos quadros da empresa e por todo o escritório com lembretes aos empregados para não se lamuriarem, ranzinzarem ou reclamarem às segundas-feiras. Foi uma inspiração para toda a equipe, e agora costumamos nos cumprimentar assim, bem-vindos às segundas sem queixas. Quando você para e pensa, vê que a vida é curta demais. Estamos sempre à procura daquelas grandes bênçãos, mais dinheiro, segurança no emprego, alguns quilos a menos, etc., mas precisamos começar procurando as ínfimas bênçãos que recebemos a cada dia. Acho esse movimento maravilhoso. Somos tão abençoados. As pessoas costumam ocupar graus variados na escala que vai de raramente reclama a frequentemente reclama. Dentro de um grupo, quando uma pessoa foge da norma dominante, com o tempo vai descobrir que não é mais bem-vinda. Mais uma vez, imagine a reclamação como se fosse uma droga. Muitos de nós já passamos por situações em que outras pessoas estavam bebendo excessivamente, fumando ou usando drogas. Se um integrante do grupo não quer fazer a mesma coisa, o restante se sente ameaçado. Minha teoria sobre esse fenômeno é que os adeptos de comportamentos destrutivos sabem que não estão fazendo escolhas saudáveis. E isso é gritante quando são comparados a alguém que não partilha de suas escolhas. É desconfortável conviver com quem reclama mais ou menos do que nós. Nossas vibrações são diferentes, e pessoas com níveis diferentes de energia se repelem. Você se encontra num ninho de reclamações? Vive cercado por pessoas ranzinzas? Então, é melhor prestar atenção. Tendemos a andar com pessoas que são parecidas conosco e a fugir daqueles que são diferentes. Uma das coisas mais impressionantes sobre o movimento sem reclamações é o número de pessoas que afirmam viver afogadas num mar de lamentações. Socorro! Todo mundo que conheço reclama o tempo todo. Quando recebemos essas mensagens, e elas chegam com frequência, sorrimos, porque sabemos que quem está falando isso provavelmente também reclama um bocado, mas não tem ideia de que costuma fazê-lo. Ao encarar o desafio e perceber que também vivem se lamuriando, essas pessoas passam a ter grande compaixão pelas outras. Em Ilusões, Richard Bach escreveu verdades simples e profundas, como semelhante atrai semelhante. Pessoas parecidas, sejam adeptas da reclamação ou da gratidão, se atraem. Pessoas que não são parecidas se repelem. Somos todos seres de energia, e energia que não vibra na mesma frequência não consegue entrar em harmonia. Os pensamentos também são energia. Você atrai aquilo que entra em harmonia com seu padrão de pensamento e repele o que não se harmoniza. Suas palavras revelam, reforçam e perpetuam seus pensamentos. Quando se queixa, você na realidade está afastando aquilo que afirma querer.
Suas reclamações jogam para longe as coisas que você diz que gostaria de ter. Conheço um grupo de mulheres que se reúne uma vez por semana em busca de apoio. Esse apoio consiste basicamente em reclamar dos homens. Pelo que sei, seus temas favoritos são o egoísmo masculino, a incapacidade que os homens têm de assumir um compromisso, a impossibilidade de se confiar nos homens. Não é surpresa que nenhuma dessas mulheres consiga manter um relacionamento feliz e saudável com um homem. Querem ter uma boa relação? Claro, mas com suas reclamações estão enviando vibrações que dizem que homem não presta e impedindo que os que prestam se aproximem delas. Estão criando essa realidade por meio de suas queixas. Alguns anos atrás, Gail e eu conhecemos um casal com um filho da mesma idade da nossa menina. Nós, os adultos, tínhamos muito em comum e as crianças adoravam brincar juntas. Dessa forma, nossas famílias começaram a passar muito tempo reunidas. Depois de vários meses, percebi que nem eu nem Gail ansiávamos por esses encontros. Uma noite, Gail disse: "Gosto muito dos dois. Mas ela só reclama dele o tempo todo." Contei para ela que o marido também não parava de criticar a esposa durante nossas conversas longe das duas. Percebemos que, durante essas sessões de queixas, os respectivos cônjuges não apenas reclamavam um do outro, como também estavam determinados a ajudar a mim e a Gail a encontrar os defeitos de nosso relacionamento. Eles nos estimulavam a focalizar as coisas de que não gostávamos um no outro e a falar sobre elas. A miséria adora andar em grupo e ser legitimada por ele. Com o tempo, fomos deixando de nos encontrar com essa família até que acabamos perdendo o contato. Gail e eu temos nossos desafios, como qualquer casal. A pessoa com quem você mantém uma relação, com frequência, faz virem à tona coisas que você precisa assumir e, em última instância, curar. Nós resolvemos nossos problemas conversando um com o outro e não reclamando com terceiros. Falar sobre eles com outra pessoa que não seja a que o magoou é triangulação. Isso acontece quando você vive uma situação incômoda com alguém, mas discute a questão com uma terceira, em vez de resolvê-la com o envolvido. A comunicação saudável acontece por meio da conversa direta e exclusiva com a pessoa com quem você tem problemas a resolver. Falar com os outros é reclamar e só serve para perpetuar o problema, em vez de colocar um ponto final nele. Você pode ter passado por esta situação em algum momento da sua vida. Um de seus filhos fica aborrecido com o irmão e o procura, em vez de conversar diretamente com o causador do aborrecimento. Você, o pai bondoso e sábio, acaba se envolvendo, talvez dando conselhos para que o filho descontente possa resolver a questão ou, pior, indo procurar a outra criança. No curto prazo, você pode levar os dois a fazerem as pazes, mas está deixando de fornecer a seus filhos as ferramentas de que necessitam para cuidar de dificuldades futuras em suas vidas. Está permitindo que a criança que reclama assuma o lugar de vítima, perpetuando um padrão que será empregado nos desafios que terá pela frente. Você deseja ajudar e apoiar seus filhos, mas, ao tentar resolver suas questões pessoais, não irá fornecer um bom modelo de comunicação. Mais do que isso, inconscientemente estará convidando seus filhos a envolvê-lo regularmente em seus conflitos, não importa a escala ou a relevância. É melhor encorajá-los a conversar uns com os outros, confiar na sua própria consciência e resolver seus problemas. Dessa forma, você estimulará o dom da comunicação saudável e os ajudará a encontrar seu próprio poder, outro dom importante. A triangulação é uma prática frequente. Recentemente, ouvi um pastor contar para outro como é que um terceiro conduzia sua igreja. Depois de muitos minutos dessa lenga-lenga, o ouvinte, que permanecerá silencioso até aquele momento, pegou o telefone celular e ligou para o pastor que estava sendo criticado, e Jim, aqui quem fala é o Jerry. Estou agora com o Mike, ele dividiu comigo seus sentimentos sobre você e a sua igreja. Não quero fazer parte disso e tenho certeza de que você adoraria ouvir o que ele tem a falar. Pois bem, Mike, aqui está o Jerry. Mike ficou em silêncio, em estado de choque, o rosto ruborizado. Naquele momento, ele recebeu claramente a mensagem de que falar de alguém pelas costas não era uma atitude íntegra. E Jerry traçou um saudável limite, garantindo que não queria mais ouvir as maledicências de Mike. Isso explica por que classifico a fofoca como uma espécie de reclamação. Se você quiser falar de uma pessoa na ausência dela, terá que ser capaz de repetir, palavra por palavra,
o que está dizendo na cara dela. Não há mal nenhum em falar dos outros, desde que você só tenha coisas positivas e elogiosas a dizer. E não tente se enganar com frases do tipo "não é maravilhoso como ela se veste mal", ou seja, fingindo que há um lado positivo naquilo que você sabe perfeitamente que é uma crítica. É a mesma coisa. Sua mãe tinha razão, e se você não consegue dizer alguma coisa boa, é melhor não abrir a boca. Não precisa espalhar energia negativa pelo mundo. Um dos principais motivos que temos para fazer fofoca ou reclamar é parecer que somos melhores na comparação. Pelo menos não sou tão ruim quanto fulano de tal. Quando aponto seus defeitos, estou querendo dizer que não tenho tais falhas e por isso sou melhor do que você. Reclamar é se gabar. E ninguém gosta de alguém que fica se gabando. Agora uma informação para você refletir a respeito. Você não perceberia os defeitos dos outros se também não os possuísse. As pessoas que dizem viver cercadas de reclamões tendem a se queixar com frequência. Do mesmo modo, as características das pessoas à sua volta que o perturbam são justamente aquelas que você compartilha, mas de que não tem consciência. Perceber os defeitos dos outros é uma das formas que o universo tem de convidá-lo a reconhecer o problema em si mesmo. Se quiser apontar algo de negativo em alguém, verifique antes se o que o desagrada não reside também dentro de você e fique grato pela oportunidade de constatar essa dificuldade e curá-la. E, por favor, não deixe de perceber o outro lado de tudo o que foi dito antes. As boas coisas, aquelas que você admira nos outros, são atraentes pela mesma razão. Você é capaz de reconhecê-las porque também as possui. São seus atributos pessoais. As qualidades podem estar adormecidas, mas, se você se concentrar nelas, será capaz de trazê-las de volta à superfície. Além de criar a sua realidade por meio de pensamentos e palavras, você também afeta daqueles que estão à sua volta. Na próxima vez que estiver numa plateia e as pessoas começarem a aplaudir, repare uma coisa: e se os aplausos durarem muito, os indivíduos tenderão a bater palmas no mesmo ritmo. Os seres humanos caminham na direção da harmonia de suas vibrações. Quando essa harmonia não é possível, ela tende a se dissipar. Quando as pessoas batem palmas numa só pulsação, as palmas tendem a durar mais. Caso contrário, elas param. Já demonstrei isso diversas vezes ao falar em público. Sem explicar o motivo, pedi às pessoas que batessem palmas até que eu pedisse que parassem. Às vezes é uma questão de segundos, em outras ocasiões leva 1 ou 2 minutos, mas nunca falha. O aplauso ganha um ritmo, uma cadência. O grupo de indivíduos começa a aplaudir como se fosse uma plateia de metronomos humanos sincronizados. É da natureza humana buscar o mesmo ritmo. Entrar em sincronia com os outros, encaixar-se nos padrões daqueles que estão em volta. Por isso, quando estiver cercado de pessoas que reclamam, você descobre que também reclama mais. Tomar consciência da quantidade de reclamações ao seu redor fará com que você perceba que pode estar traindo essa energia negativa. Isso faz parte do processo de transformação. E, para implementar essas mudanças, às vezes você precisa deixar para trás alguns tipos de relacionamentos. Enquanto enfrentava o desafio dos 21 dias, descobri que sempre acaba resmungando quando falava com um velho amigo meu. Depois de mudar minha pulseira de braço 4 vezes durante uma conversa telefônica de 15 minutos, disse para mim mesmo: se Scott não fosse tão negativo, eu não ficaria tentado a reclamar sempre que nos falamos. No telefonema seguinte, fiz um esforço consciente para que a conversa fosse positiva, mas descobri que era bem difícil. Na realidade, tínhamos bem pouco a dizer um ao outro. Percebi que nosso relacionamento se baseava em reclamações, e como éramos extremamente competitivos, nos desdobrávamos para superar os resmungos do outro. Se houvessem os Jogos Olímpicos da reclamação, o páreo para ganhar a medalha de ouro seria duro. Para completar o desafio, parei de atender seus telefonemas. A culpa é do Scott, dizia a mim mesmo, sentindo-me superior. Outras pessoas que conheciam Scott, entretanto, não o consideravam uma pessoa negativa. Com elas, ele era positivo, otimista e animado. Tive que admitir que o problema era meu. Era a minha negatividade que alimentava o Ketin em nosso relacionamento. Assim, no período em que me mantive afastado, procurei eliminar as reclamações dentro de mim, em vez de jogar a culpa no meu amigo. Portanto,
Está na hora de cair na realidade. Você diria que passa a maior parte do tempo com pessoas que vivem reclamando? Em caso positivo, como está se saindo com a pulseira roxa ou com qualquer outra ferramenta escolhida para se monitorar? Você exprime pesar, dor e descontentamento com regularidade? Se a resposta for sim, tudo bem, você é normal. Mas você pode ser mais do que isso. Uma pessoa incrível, extraordinária. Juntos chegaremos lá. As pessoas costumam me perguntar: como posso fazer com que meu chefe, amigo, amante, marido, filhos, empregados, etc., pare de reclamar? A resposta é: não pode. Mas eu não disse antes que podia? Sim, e seja bem-vindo ao grande paradoxo das transformações. Você não pode mudar alguém. As pessoas mudam porque querem, e tentar forçar a mudança só faz com que se agarrem com mais força ao comportamento atual. Como bem disse Benjamin Franklin, para inspirar a mudança nos outros. O melhor sermão é o bom exemplo. E Gandhi colocou as coisas dessa maneira: precisamos vivenciar aquilo que queremos que os outros aprendam. Se quiser que os outros mudem, você precisa mudar primeiro. Acredito que você tenha razões nobres para desejar que os outros mudem. Mas o simples fato de manter esses relacionamentos significa que você contribui para que as queixas, críticas e fofocas aconteçam. Quando patrões, pais, pastores, treinadores ou chefes de família requisitam as pulseiras querendo promover transformações naqueles que lideram, eu geralmente me sinto inclinado a enviar um bilhetinho com as palavras: atenção, isso não vai funcionar a menos que você também se envolva. Acredito que as pulseiras roxas poderiam ter sido mais um brinde domingueiro. Como Márcia dizia, se eu não tivesse perseverado até mostrar que era possível passar 21 dias consecutivos sem reclamações. Se quiser ajudar alguém a mudar, lembre-se de que um líder de verdade fica na linha de frente, encarando as fronteiras e abrindo as trilhas que serão percorridas depois pelos outros. Um antigo provérbio russo diz: se quiser limpar o mundo inteiro, comece varrendo a porta de casa. A transformação que procuramos nunca está lá fora, está dentro de nós mesmos. O que fazemos influencia o mundo, pois influencia quem está à nossa volta, e seu impacto se espalha. Já prestou atenção na forma como as conversas se desenvolvem quando as pessoas se reúnem? Alguém menciona um livro e o assunto passa a ser literatura por algum tempo. Ou, se o livro em questão trata de camping. Por exemplo, a conversa pode tomar esse rumo e abordar viagens inesquecíveis ou emocionantes nas quais os participantes acamparam. Os assuntos oscilam de um tema a outro, como no videogame Frogger, dos anos 1980, em que uma rã atravessa um riacho pulando num galho de árvore que flutua. Depois nas costas de uma tartaruga e em outro galho. As conversas avançam de forma parecida. São como uma grande sinfonia, em que determinado tema é introduzido e repetido até que aconteça uma sutil alteração promovida por um dos instrumentos que desembocará numa melodia completamente nova. A literatura especializada na recuperação de alcoólatras e viciados em drogas afirma: e nossa doença é progressiva. A mesma coisa acontece com a reclamação. Na próxima vez que estiver batendo papo com um grupo de pessoas, repare quando alguém começar a reclamar. A queixa se transforma num esporte competitivo à medida que cada um tenta superar o outro. O tom da conversa logo muda para alguma coisa do tipo: você acha que isso é ruim? Deixe então eu dizer uma coisa. Tudo começa de forma simples. Sem que ninguém esteja planejando arrastar o grupo para uma sessão de ranhetice coletiva. Mas logo o papo se transforma num concurso em que cada participante tenta superar outro em matéria de coisas horríveis que viveu. Ou que ainda está vivendo. Um belo exemplo desse aspecto da comunicação humana foi parodiado pela trupe de comediantes britânicos Monty Python Tom Flying Circus no sketch 4 Cavaleiros de Yorkshire, em que 4 amigos sofisticados estão batendo papo e degustando um vinho caro. A conversa começa de forma positiva, torna-se sutilmente negativa e, com o tempo, se transforma numa incansável sucessão de reclamações. Um deles comenta como, no passado, teria se sentido afortunado se pudesse pagar uma xícara de chá. Outro, querendo superar o primeiro, diz que teria se considerado um homem de sorte se pudesse tomar uma xícara de chá frio. As queixas se intensificam e os comentários vão ficando cada vez mais ridículos. Enquanto cada um tenta demonstrar que passou por maiores dificuldades. Nessa hora,
Um dos cavalheiros conta sobre as condições precárias da casa onde morava na infância. O segundo cavalheiro de Yorkshire se exaspera e responde: casa. Você teve sorte de morar em uma casa. Vivíamos num cômodo só, todos os 26 membros da família. Não havia mobília, metade do cômodo não tinha piso e ficávamos amontoados num cantinho, com medo de cair no buraco. Mas você teve sorte de ter um cômodo. Nós morávamos no corredor. Puxa, a gente sonhava em morar em um corredor. Morávamos numa velha caixa d'água de um depósito de lixo. Acordávamos todas as manhãs com toneladas de peixe podre sendo jogadas em cima de nós. Bem, quando eu disse casa, estava me referindo a um buraco no chão coberto por uma folha de zinco. Mas era como se fosse uma casa para a gente. Depois fomos expulsos de nosso buraco. Tivemos que ir morar dentro de um lago. Você teve sorte de morar em um lago. Havia 150 de nós morando numa caixa de sapatos no meio da estrada. Finalmente, um dos personagens consegue acabar com a competição ao declarar: eu tinha que acordar de manhã às 10 da noite, meia hora antes de ir para a cama, beber uma xícara de ácido sulfúrico. Trabalhar 29 horas por dia numa fábrica e pagar ao dono pela permissão para trabalhar. E, quando chegávamos em casa, nossos pais nos assassinavam e dançavam em nossas tumbas cantando Aleluia. Você realmente quer ganhar essa competição de reclamações? Se for o caso, vá em frente. Resmungue até todo mundo desistir e proclamar você o maior reclamão da face da terra. A vitória traz prêmios, como relacionamentos infelizes repletos de melodrama, problemas de saúde, preocupações financeiras e uma variedade de outras questões. Se esses prêmios não forem atraentes, não se envolva quando ouvir os outros se queixarem. As pessoas o estão enredando, e você as está enredando também. Quando estiver num grupo e a conversa descambar para a negatividade, fique na sua e observe. Não tente mudar ninguém. Se perguntarem por que você não está reclamando, diga que está em treinamento para se tornar uma pessoa sem reclamações.